Bom, aqui no artigo 335, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial, ou seja, o prazo se inicia, e vem aqui os prazos. Então, você já leu a petição inicial, você vai ler também a defesa do réu. Aqui no artigo diz que ele poderá oferecer defesa. De repente, o réu pode aceitar tudo que o autor está falando, né? Aqui, quando a gente fala autor, fala réu, nós falamos não só de pessoas físicas, a gente pode falar, como a gente acabou de conversar aqui, pode ser Estado, município, bancos, enfim, uma série de possibilidades aí, tá ok? Então, todos litigam contra todo mundo, né? Instituições, pessoas físicas, enfim, pessoas jurídicas e por aí vai, tá? Ainda aqui no artigo 336, incumbe o réu alegar na sua defesa toda a matéria de defesa expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Tá? Então, mais aqui vem o réu se defendendo, usando de todos os meios necessários e imprescindíveis para derrotar lá a alegação do autor, inclusive requerendo provas que ele considera muito importantes. Vamos dizer que o autor lá na frente é um processo que se trata, vamos dizer, de uma dúvida sobre a veracidade, sobre uma obra de arte realmente, se ela é original. Vamos imaginar isso, tá? Porque tem a perícia para avaliar uma obra de arte. Vamos dizer, eu comprei uma obra de arte, mas eu considero que seja falsificada e eu paguei um valor astronômico por ela, né? Então, neste momento aqui, o réu solicita as provas que ele pretende provar, todo o alegado na defesa dele. E muitas vezes acontece de que o autor, lá no início, ele não pediu certas provas, por exemplo, a prova pericial, ele fala assim, eu não vou requerer a prova pericial não, porque uma prova pericial aqui para as minhas alegações vai me prejudicar. Mas o réu, quando vai analisar todo o alegado pelo autor, ele considera que é muito importante a nomeação de um perito para esclarecer todas aquelas questões que estão sendo discutidas, tá bom? Então, é o momento dele requerer, tá? O artigo 341, ele diz, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações do fatos constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeira as não impugnadas. Ou seja, qualquer afirmação que o autor da ação fez, se o réu não desmentir, vamos dizer assim, são consideradas verdadeiras. Portanto, quando você lê as alegações do autor, dá uma olhadinha na defesa do réu e vê como ele está se manifestando a respeito daquilo. Normalmente acontece assim, quando você inicia o estudo de um processo e você lê a petição inicial, você fala assim, nossa, mas esse autor aqui realmente ele tem razão. Só na leitura dessa peça processual aqui, que eu já conheço, já sei o que consta nela e tudo mais, eu já sei até o resultado da minha perícia, já sei até de que forma eu vou fazer essa abordagem técnica e científica e tudo mais. Aí quando você lê a defesa do réu, ele abordando e atacando cada ponto lá do autor, aí já vem a sua dúvida, assim como vem a dúvida do juiz, né, dos advogados e tudo mais, e é por isso que você é nomeado, tá? Porque aí vai depender da análise de um expert como você, para sanar todo esse imbróglio criado aí pelo autor e pelo réu, tá bom? Então vamos continuando aqui. O artigo 342, ele diz assim, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Ou seja, o réu apresentou sua defesa. Ele pode toda hora vir de novo, trazendo um novo assunto, trazendo um novo tópico para sua defesa, só em alguns casos em que a lei prevê. Se não for dentro dessas situações, não pode mais, tá? Então, que situações seriam essas? Relativas a direito ou fato superveniente. Tá? Ou seja, quando o réu se defendeu, a situação era uma, mas depois aconteceu alguma coisa que modificou aquilo tudo e ele pretende informar isso na sua defesa, tá bom? Ou quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, tá? Algo aconteceu após a defesa do réu em que o juiz deve conhecer, ele tem que informar o juiz, tá? O artigo 344, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeira as alegações de fato formuladas pelo autor. Né? Tem muita gente que fala assim, eu recebi uma citação da justiça, sabe o que eu fiz? Eu rasguei e joguei fora, não quero saber. É ok, vai ser considerado revel e as alegações do autor vão ser consideradas verdadeiras, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando você recebe algum documento da justiça. Serve para todos nós, né? O artigo 357, ele fala sobre o saneamento, a decisão de saneamento do processo feito pelos juízes. Aquele processo, ele vem caminhando lá na marcha dele e tudo mais, e chega um momento que o juiz, ele faz um resumão de todo o processo, faz uma análise, não é a sentença final ainda, mas ele faz uma análise de toda a discussão que está ocorrendo ali, e nesse momento ele decide algumas coisas importantes no processo, e muitas vezes, nesse momento,
o juiz chega à conclusão de que vai necessitar de nomear um perito para a causa. Embora o autor não requereu essa prova pericial lá na sua petição inicial e nem o réu requereu essa prova pericial quando ele se defendeu, o juiz, nesse momento, é o momento em que ele realmente analisa o processo. Tá? É, claro, óbvio que ele vai fazendo a sua análise durante a tramitação do processo. Mas chega um momento em que ele vai fazer o saneamento do processo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, essa discussão aqui, o que está havendo. Vamos sanear tudo aqui, organizar essa contenda, essa briga, né? Essa briga de tapa entre autor e réu. Muito bem. E ali ele faz um bom resumo e nesse momento ele, muitas das vezes, é o momento em que ele decide nomear um perito. Tá? A gente vai ver o processo, é claro que eu vou trazer aqui para vocês o processo passo a passo, abrindo o processo. Vocês vão conhecer o processo em tudo isso que eu estou falando aqui, tá? No momento a gente está, né, na teoria, vocês estão só visualizando, assim, imaginando o processo, mas nós ainda vamos consultar uns juntos aqui, tá bom? É o momento também que ele vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Nesse momento aqui, ele é o que eu acabei de falar, ele pode requerer a prova pericial de ofício, tá bom? Aí aqui no parágrafo 8º diz assim, caso tenha sido determinado a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465, se possível, estabelecer desde logo calendário para a sua realização. Então, aqui nesse momento, como eu falei, ele pode chegar à conclusão que é imprescindível que um expert venha esclarecer para ele alguns pontos e ele pode aí decidir, inclusive, ao momento que ele vai nomear, ele já lhe dá um prazo para você apresentar seu laudo, para você fazer a sua diligência e tudo mais. Então, no momento da sua nomeação, você dá uma olhada, dá uma lida lá, se houve esse saneamento aqui, que é um bom resumo do processo e é bem interessante que você leia, tá ok? No artigo 358, vamos falar sobre a audiência, né? A audiência de instrução e julgamento, que no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e vai mandar chamar as partes e os respectivos advogados. Tá? Qualquer coisa, se você tiver a curiosidade de assistir uma audiência, de repente, às vezes você mora muito pertinho do tribunal da sua região, elas estão abertas, entre aspas, né, tem algumas que têm segredo de justiça, mas principalmente os processos da área civil, tem lá umas cadeirinhas, as pessoas assistem audiência e tudo mais. Às vezes eu até falo com meus alunos assim, olha, de repente você que se não... Eu costumo comentar muito com meus alunos nas nossas conversas aí de Telegram e fórum. Se você mora pertinho de um fórum e se você se interessa, você vai lá, assiste a audiência e aproveita no término da audiência, se apresenta ao juiz. Olha, eu sou perito, estou nomeado aqui na sua comarca, qualquer coisa que precisar, né? É um bom momento de fazer um contato com o juiz e também assistir uma audiência é bem interessante, tá? Se o tempo estiver sobrando, né? Às vezes fala assim, Rosaura, eu não tenho tempo para isso. Mas às vezes vale a pena. Continua aqui o artigo 361, as provas orais serão produzidas em audiência e serão ouvidas nesta ordem preferencialmente, tá? Inciso 1, o perito e os assistentes técnicos. Lembra que eu já falei aqui que o perito pode ser intimado para estar presente numa audiência? Aí você não está visitando, né? Você já vai estar ali sentado na mesa de audiência na qualidade de perito. Então, vai ser o primeiro a ser ouvido, antes das partes, antes das testemunhas. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimento requeridos no prazo e na forma do artigo 477. Nós vamos estudar sobre esse artigo, tá? Caso não respondidos anteriormente através do laudo pericial. Tá? Então, se ficou alguma coisa sem responder, o juiz agendou, já marcou a audiência, ele pede ao perito e ao assistente técnico que estejam presentes. Tá? Mas, normalmente, o que acontece é, se o juiz continua com dúvida, ele faz novos quesitos e pede para você responder. Mas, em questões complexas, é bom que o perito esteja presente. Né? Eu já assisti a audiências, inclusive, já estive presente em audiência, em que tiveram 2 peritos ali, né, no momento da audiência, porque se tratava de um atropelamento de 2 jovens. E as partes ficaram realmente em dúvida sobre algumas questões em que o perito abordou em seu laudo. Então, o perito realmente era muito necessário que esse perito estivesse presente naquela audiência. Eu acho que um era engenheiro de trânsito, me parece. Tá? Então, eram várias questões bastante complexas. Tá? Depois dessa ordem, vai ser ouvido o autor, as testemunhas. Tá? Então, aí vai seguindo a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil. Então, você vê que no Código de Processo Civil, tudo está normatizado. Não é a casa da mãe Joana, ninguém faz o que quer na hora que quer. Tem que seguir esse passo a passo aqui do CPC, tá bom? A audiência será pública, conforme eu falei com você, tá aqui, ó, artigo 368 do Código de Processo Civil, ressalvadas as exceções legais, óbvio, né? Ainda continuando, no artigo 369, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado neste Código para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, tá? Isso é óbvio, né? As provas têm que ser legal, né? E tem que ser
legítima. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é isso. Vamos pensar aqui que eu fiz um jogo do bicho, né? Fui ali na esquina e tal, vou jogar no bicho, vou ficar rica. Vou lá, faço meu jogo do bicho, ganhei um dinheiro bacana, já comecei a gastar por conta, mas só que eu vou lá receber com o bicheiro e ele não me paga. E aí, o que eu faço? Eu entro com uma ação contra aquele moço lá que me vendeu aquele, não sei como é que chama, né? Um bilhetinho lá do bicho. Eu vou entrar com uma ação? Não, porque eu pratiquei um ato ilegal, é contravenção, né? Então eu vou ter que ficar muito quieta e não vou acionar o judiciário, porque senão eu realmente vou responder por um crime, tá bom? Então esse artigo aqui, ele diz exatamente isso, né? Enfim, você não vai utilizar o judiciário, aqui no caso, em que as partes têm direito de empregar todos os meios legais, ainda que não especificado, não está especificado nesse código que eu não posso entrar com uma ação contra o bicheiro, mas está especificado em diversos momentos aí na Código de Processo Civil, enfim, na Constituição e tudo mais, que tem que ser um procedimento legal, né? Não como esse exemplo que eu dei aqui agora, tá bom? O artigo 370 diz assim: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Lembra que nós conversamos aqui agora que o juiz, naquele momento lá do saneamento, ele falou assim: eu preciso da prova pericial, preciso nomear um perito judicial, tá? Então cabe a ele, esse ato que ele decide por ele mesmo, se chama de ofício. Ou seja, nenhuma das partes requereu, mas ele de ofício decidiu nomear um perito para aquele processo. Está lá estabelecido no artigo 370, que ele conhece e ele segue direitinho, tá bom? O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias, aquelas que só querem embromar o processo, tá? Então, inclusive, uma delas pode indeferir até um pedido de uma perícia judicial, tá? Pode ser que uma parte, o autor ou réu, requeira ao juiz a nomeação de um perito para aquele processo. E o juiz simplesmente indefere, ele diz: não, eu não vou deferir, não vai haver nomeação de perito aqui. Essa parte que teve indeferido esse pedido da nomeação do perito, ele pode recorrer e o processo ficar parado. Isso acontece muito, tá, gente? Chega lá na segunda instância, os desembargadores julgam necessário, sim, a nomeação do perito. Eu até abordo isso em outro momento também aqui do curso. O juiz, o desembargador, lá em segunda instância, consideram cerceamento de defesa, retornam o processo para aquele juiz de primeiro grau e ordenam que ele realmente nomeie um perito antes de julgar a causa, tá? Então, o juiz poderia indeferir, sim, mas se as partes não aceitarem, elas podem recorrer, tá bom?